Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Pedro Vicente, eu sou estudante do quinto período de farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde e hoje vou apresentar o tema do meu resumo para vocês. O tema foi o seguinte: farmacogenética do gene DPYD na oncologia, perspectivas e aplicações clínicas. Fui orientado pela doutora Ana Jéssica Duarte. Bom, vou tentar ser rápido e resumir o máximo. É, eu quero introduzir justamente o conceito da farmacogenética, que é justamente que ele foi cunhado em 1959 para denotar o estudo da influência de fatores genéticos na variabilidade interindividual na resposta a medicamentos. Basicamente, como cada pessoa vai reagir a determinada droga e por que disso, sabe? Então a gente começou a se questionar o porquê de uma pessoa A e uma pessoa B reagirem de formas diferentes à mesma droga, com os mesmos sintomas e a mesma doença. Então, eu trouxe aqui no segundo tópico justamente para vocês imaginarem que maravilha seria determinar o fármaco certo para cada paciente e gerar com isso a individualização da terapia e ainda saber isso antes da prescrição. Então, se tratando principalmente de pacientes oncológicos que muitas vezes precisam que o tratamento funcione ou já estão muito debilitados, isso seria maravilhoso. Muito, muito bom de verdade. Por quê? Por exemplo, a gente conseguir prevenir reações de toxicidade a partir do momento que a gente verificasse que essa pessoa tem um polimorfismo desse gene. Então, isso seria muito proveitoso para esse público, né? Então, falando nisso, a gente vai ter a classificação farmacogenética da seguinte forma, dos pacientes, que são classificados em metabolizadores lentos, que eles geralmente vão ter um acúmulo do fármaco, e isso vai estar associado a reações adversas graves, muito provavelmente toxicidade, metabolizadores intermediários, que eles vão estar dentro do efeito esperado, e metabolizadores rápidos, que tem o maior número, vamos dizer assim, de uma enzima responsável por metabolizar determinada classe de fármaco, e por esse maior número não vai atingir o efeito terapêutico desejado, porque vai ser muito rápido a metabolização. Então, eu coloquei aqui essa tabela, né, para facilitar o nosso entendimento. Basicamente, né, eu coloquei aqui em cima que a farmacogenética vem sendo atualmente muito aplicada na oncologia e cada vez mais se tem consolidações científicas sobre isso. Então, a gente vai ter, né, o gene DPYD, que ele vai ser responsável por codificar a enzima DPD, que é a dihidropirimidina desidrogenase. Então, quando a gente tem um polimorfismo ou uma variação nesse gene, a gente vai ter um comportamento anormal dessa enzima. Então, essa enzima pode ter uma diminuição na sua concentração, um aumento na sua concentração ou ser normal. Então, se a gente tem uma diminuição, a gente vai ter metabolizadores lentos. Se a gente tem um aumento, a gente vai ter metabolizadores rápidos. E se a gente tem um nível normal, a gente vai ter metabolizadores intermediários, que geralmente não têm reações ou consequências. Então, os principais alelos variantes estudados são esses aqui que eu coloquei. E essa variação, esse polimorfismo nesse gene vai afetar justamente o par farmacogene da classe das fluopirimidinas, que dentre eles a gente tem três principais drogas, que são o 5-fluoracil, a capacetabina, que é um profármaco, e o tegafur. E esse polimorfismo vai afetar justamente a eficácia, a resistência e gerar toxicidade em pacientes. Então, essa classe de fármacos é geralmente utilizada para tratar carcinoma coloretal, câncer de mama, câncer de cabeça e pescoço e outros tipos. Então, eu coloquei aqui uma informação que a DPD participa do metabolismo do 5-FU, convertendo em até 80% em metabólitos inativos e, portanto, é responsável pela sua eliminação. Então, gente, a gente tem uma enzima que é responsável por 80% do metabolismo desse fármaco. Então, se a gente tem alterações nessa enzima, como vamos dizer, metabolizadores lentos, e o acúmulo desse fármaco no organismo desse paciente oncológico, a gente vai ter reações de toxicidade, muitas vezes graves, que esses pacientes podem ir para leitos de UTI e isso gerar consequências graves para esse paciente, coisa que poderia ser prevenida com um teste
genético para a gente ver se essa pessoa tem esse polimorfismo e a partir dessa leitura, né, a gente conseguiria classificar esses indivíduos como metabolizadores lentos, ultra rápidos ou intermediários. Então, se a gente já tivesse essa classificação prévia, com o teste, né, com o auxílio do teste, a gente não chegaria a medidas tão extremas como a internação desses pacientes devido à toxicidade, que nesse caso pode ser prevenida. Então, dois conceitos bastante importantes, que são o de janela terapêutica, né, que é justamente o nível ideal de fármaco que essa pessoa vai ter o efeito farmacológico desejado. Então, vamos dizer que um paciente oncológico ele está fazendo uso de 5-fluoracil, então esse medicamento tem que estar dentro da janela terapêutica. Se ele está acima da janela terapêutica, ele vai ter reações adversas, que no caso, vamos dizer, de metabolizadores lentos, principalmente a toxicidade. Então, essa toxicidade também pode estar associada à mielossupressão e neutrotoxicidade. E quando a gente tem um índice abaixo dessa janela terapêutica, a gente tem justamente os metabolizadores ultra rápidos, que eles não chegam nem sequer a atingir a janela terapêutica, porque eles metabolizam o fármaco, vamos dizer assim, antes de que ele faça o seu efeito terapêutico. E aqui eu coloquei uma imagem para vocês terem noção que a farmacogenética é uma ciência muito grande e que dentro dela a gente encontra a farmacocinética, que é um dos principais pontos estudados na farmacogenética. Então, na farmacocinética, a gente vai ter todo aquele dogma da absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Então, geralmente, na farmacocinética, a gente vai trabalhar muito, né, com essa questão do metabolismo das drogas. E o objetivo do meu estudo foi descrever as principais aplicações da farmacogenética oncológica em pacientes com polimorfismo no gene DPYD e a consequente interferência nos quimioterápicos fluopirimidinas, como eu já havia falado para vocês antes. Então, a metodologia do meu trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter integrativo que utiliza artigos publicados entre 2018 e 2023. Aqui está as principais fontes de busca, os periódicos que eu busquei e a quantidade de artigos de cada um. Os resultados de discussão eu trouxe aqui, justamente também pelo tempo, dois artigos principais, que são o primeiro, que trata-se de uma meta-análise de dados de mais de 7 mil pacientes, que demonstrou o risco de toxicidade maior que 3, induzido por 5-fluoracil, 5-FU, né, também, de 1,6 a 4,4 vezes maior em portadores de um ou mais alelos DPYD defeituosos. Então, a pessoa que tem defeito nesses alelos, defeitos nesse gene, muito provavelmente pode vir a ter efeitos de toxicidade, às vezes, muito graves. E a gente sabe, como eu falei antes, que esses pacientes, às vezes, estão debilitados. Então, a gente vir com uma toxicidade para esses pacientes, com a medicina de tentativa e erro, sabe? Então, a gente vai testar essa classe. Se essa classe não funcionar, a gente testa outra. E depois a gente testa outra. Muitas vezes, esses pacientes não têm o tempo necessário, precisam de um tratamento rápido, efetivo e eficaz, e também a questão do próprio corpo, sabe? Então, se a gente for com uma droga que a gente sabe que não vai gerar efeitos adversos graves, justamente por variações genéticas que aquele indivíduo venha a ter, é uma melhoria para o paciente. E o artigo 2, ele traz um estudo que, com pacientes oncológicos tratados com 5-FU, que cerca de 55% daqueles com deficiência de DPD desenvolveram neutropenia de grau 4, enquanto apenas 13% dos pacientes com atividade normal de DPD sofreram estas reações adversas. Ou seja, mais uma comprovação de que a variação ou polimorfismo nesse gene pode sim interferir no metabolismo dessa classe de fármacos, as fluopirimidinas. E como a gente sabe que quando se trata de fármacos oncológicos, a gente tem a janela terapêutica muito próxima, sabe? Para aquele fármaco fazer efeito muito próximo do índice de toxicidade. Então, é muito importante a gente ter essa consciência e essa amplitude que a farmacogenética traz para a gente na atualidade. E para concluir, justamente tem se evidenciado a relevância clínica de conhecer a dinâmica farmacogenética para melhorar o prognóstico dos pacientes oncológicos, com variabilidade no gene DPYD por meio de fenotipagem preventiva diagnóstica.
E é isso. E aqui as referências. Muito obrigado, gente.